Saúde, o maior desejo das pessoas. E o que fazer para termos uma vida saudável? A vida humana depende de duas energias vitais, a energia do Sol e a da Terra. O planeta Terra é um gigantesco ímã que gera um extraordinário campo magnético denominado geomagnetismo. E o Sol é uma fonte de energia vital para a saúde. O mundo moderno provocou muitas transformações ao planeta e, consequentemente, à vida do homem. O uso de automóveis com seus pneus de borracha, as grandes construções à base de ferro e concreto, isolam consideravelmente o homem da Terra e diminui a ação do geomagnetismo produzido pelo nosso planeta, que atua beneficamente no organismo, provocando o que os médicos e cientistas denominam síndrome da escassez magnética. A busca incessante pelo conforto nos isola cada vez mais do Sol, o que nos torna frágeis e vulneráveis a doenças pela falta de infravermelhos longos, energia vital emitida pelo Sol. Essas síndromes provocam doenças tais como artrite, artrose, osteoporose, problema na coluna vertebral, afeta ainda o sistema digestório, atrofia os músculos causando dores, enxaquecas, além de provocar a má circulação sanguínea, prejudicando a nutrição das células, causando varizes. Tais doenças também provocam insônia, que ao longo do tempo conduz ao estresse e à depressão. A Organização Mundial da Saúde confirma que 71% da população sofre de estresse, 50% insônia, 73% fadiga, 85% problemas de coluna, 55% tensão, 70% sofrem de má circulação. Então, como ser saudável no mundo atual? A importância da energia do Sol e da Terra é tão grande que os médicos recomendam banhos de sol nas primeiras horas das manhãs e nos fins de tardes. A melhor maneira de reduzir esse impacto na vida do homem é colocá-lo novamente em contato com essas energias. Surgiu então a ideia de adaptar um aparelho magnético e com infravermelho longo a um colchão científico, permitindo usar nossas horas de descanso para fazer magnetoterapia e fotonterapia, já que passamos 1/3 de nossas vidas deitados e ninguém alega não ter tempo para dormir. Uma noite mal dormida reflete em nosso estado físico e emocional, bem como no relacionamento familiar, desempenho pessoal e profissional. Para mantermos uma ótima saúde física e mental, precisamos de um sono profundo e reparador. Dormir bem é possível, todos podem conseguir. Acreditando no avanço tecnológico e na medicina preventiva, buscou no Japão e Europa a tecnologia necessária para o desenvolvimento de seus aparelhos científicos. É um conjunto composto por diversas camadas de poliuretano especial, possibilitando atender a todos os biotipos físicos, proporcionando uma acomodação correta da coluna vertebral. Entre os relevos do Rabatã, são aplicadas pastilhas de magnetos de aproximadamente 800 Gauss, criando um campo magnético constante para uma melhor oxigenação do sangue, e as pastilhas de Feinred, desenvolvidas através de um processo científico que emitem ondas eletromagnéticas de 4 a 14 microns, idênticas aos raios de infravermelhos longos emitidos pelo Sol nas primeiras horas da manhã. Excelentes para o desenvolvimento das células, assim como para a qualidade da água do organismo, beneficiando todo o sistema circulatório e linfático. Cerca de 70% do corpo humano é constituído por água. Quando não existe a presença suficiente de infravermelho longo, formam-se no organismo grandes grupos de moléculas de água, que são verdadeiras armadilhas, pois acumulam uma série de toxinas junto com as vitaminas, proteínas, hormônios e sais minerais. Com a ação do Feinred, estes se desfazem em grupos mínimos, eliminando de forma natural as toxinas e os agrotóxicos que ingerimos com os alimentos e água, permitindo uma melhor nutrição das células através da absorção dos nutrientes necessários.
Análises científicas realizadas na Grã-Bretanha comprovam que as ondas eletromagnéticas da fibra de Fine Red ativam cerca de 60 trilhões de células do nosso organismo, ativando a circulação sanguínea. O Fine Red ajuda na renovação celular, previne doenças de origem sanguínea, reduz o ácido lático e auxilia no combate ao envelhecimento precoce. Auxilia no alívio das dores dos órgãos internos, região lombar, torcicolos, problemas de coluna, casos de varizes, cãibra, inchaços e dores de cabeça contínuas. Auxilia na redução do estresse, depressão, insônia, cansaço físico e mental, fazendo com que o organismo mantenha suas funções equilibradas com a quantidade de íons necessária. Ajuda no controle da pressão arterial e a prevenir também problemas cardíacos, infarto e derrame cerebral. A falta de infravermelho longo contribui para a arteriosclerose, doença que obstrui as artérias provocando infarto, causador de 55% das mortes. Uma das causas da osteoporose, que diminui a massa óssea, é a carência de infravermelho longo no organismo. O Dr. Marcos Aurélio dos Santos Rosa, cardiologista, e o Dr. Carlos Ruas, fisioterapeuta, recomendam o uso dos aparelhos. Como fisioterapeuta acupunturista, tenho observado em vários pacientes os benefícios e a eficácia do infravermelho longo e do campo magnético nos aparelhos em algumas patologias, principalmente nos sistemas circulatórios, dores nevrálgicas, músculo-esquelética e na redução do acúmulo de ácido lático, com isso, diminuindo as cãibras e o desconforto muscular. Também, a densidade progressiva do aparelho apresenta bons resultados nos problemas da coluna vertebral, proporcionando um sono reparador e combatendo a indisposição em geral. Minha observação vem de encontro aos estudos conduzidos por centros de referência na Ásia e na Europa, mostrando que o uso diário do infravermelho longo e da magnetoterapia através de ímãs atua no pH da água do organismo, diminuindo a agressão e facilitado pela eliminação de toxinas. Seu benefício se estende a praticamente todos os sistemas do corpo humano. Atua, entre outros, nos sistemas cardiovascular, respiratório e osteomolecular, melhorando os quadros de artrose, osteoporose e asmas, prevenindo ainda o aparecimento e a reincidência de infartos e derrames. Ainda aumenta o poder imunológico do organismo, tornando-o resistente a inúmeras infecções e viroses tão comuns no dia a dia. Diminui também a chance de desenvolver o câncer. Uma prática oriental é a mais nova moda entre esportistas famosos nos Estados Unidos. A terapia biomagnética à base de ímãs. Mas será que espalhar ímãs pelo corpo ajuda mesmo no tratamento de problemas musculares? O que está atraindo os atletas de todos os esportes profissionais americanos são ímãs. O fisioterapeuta do Miami Dolphins usa no time inteiro. O armador Dan Marino está com ímãs no joelho para ajudar na recuperação de uma cirurgia. Os Yankees de Nova York confiam num ímã para sarar o ligamento rompido do meio de campo Bernie Williams. No circuito sênior de golfe profissional, 8 entre 10 jogadores usam os ímãs. Bob Murphy tem 2, 4, 6, 8, 10, 12 agora. No mesmo ritmo vão os amadores e os atletas de fim de semana. Joe Cowie, que dá aula de golfe numa academia de Nova York, já não suportava a dor no ombro quando tentou os ímãs. Alguns dias depois, a dor tinha ido embora. Não conseguia levantar o braço, diz ele. Ainda sinto um depósito de cálcio no ombro, mas a dor se foi. Os ímãs são 200 vezes mais fortes do que os comuns, aqueles usados para pendurar coisas na geladeira. Aqui nas lojas de materiais esportivos dos Estados Unidos, encontra-se ímãs de todos os tamanhos para dor no pescoço, dor nas costas e até palmilhas. Eles custam de 14 a 89 dólares. Só no ano passado, a indústria dos ímãs medicinais movimentou $1,5 bilhão de dólares no mundo inteiro. Estão no comércio colchões magnéticos, máscaras para o rosto, braceletes, ímãs para dor nas costas, no pescoço. Complementary
O médico Paul Roche diz que eles ajudam a manter o equilíbrio de energias no corpo. Em teoria, cientistas e adeptos concordam com uma explicação sobre como eles agem no corpo. Os ímãs criam um pequeno campo elétrico que aumentaria a circulação sanguínea na área machucada, diminuindo a dor e o inchaço e acelerando a cura. O argumento dele contra o efeito psicológico é o uso veterinário dos ímãs. Se um cavalo é curado, não seria por autossugestão. Cada vez mais a medicina vem utilizando-se do magnetismo para salvar vidas. Vejam o que disse o Jornal Nacional. Hospitais americanos estão testando o que no futuro poderá ser a solução para doenças de origem neurológica. É uma nova cirurgia de cérebro. Esta americana sofre há 8 anos de convulsões por causa da má formação de vasos sanguíneos no cérebro. Ela se submeteu a uma cirurgia, mas os médicos não conseguiram operar os vasos localizados em áreas difíceis de alcançar. Mas ela tem uma esperança, uma nova técnica que utiliza ímãs para operar os vasos sanguíneos sem abrir o crânio do paciente. A técnica foi desenvolvida por médicos de um hospital em Chicago. Um catéter especial, mais fino e flexível e com um ímã na ponta, é inserido por meio de uma incisão na virilha. Ele segue por uma artéria até os vasos sanguíneos do cérebro. Com a ajuda de computadores e raio-x, o cirurgião produz um campo magnético em volta da cabeça. A técnica permite que o catéter com o ímã alcance vasos minúsculos com precisão. O médico explica que a cirurgia magnética é um enorme avanço, porque vai permitir o tratamento de uma série de doenças de forma menos agressiva para o paciente. Paul Kelsey sofria de diplopia, visão dupla, por causa de uma anormalidade dos vasos sanguíneos. Ele se submeteu à neurocirurgia magnética e conta que em uma semana estava pronto para voltar ao trabalho. Os médicos dizem que em alguns casos o paciente pode deixar o hospital no dia seguinte.